Olá, cordial boa noite a todos. Convido a todos para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje um estudo especial, uma das profecias maravilhosas que nós temos em Isaías, o evangelista do Antigo Testamento, uma profecia a respeito do nascimento, da vinda daquele que é chamado de o Príncipe da Paz, o nascimento de Jesus Cristo profetizado no 8º século antes de Cristo. Então, no 8º século, essa profecia que vai se cumprir 8 séculos depois, esse é o elemento profético que nós temos aqui. E já vou dizendo também que a profecia, muitas vezes, ela tem vários níveis de cumprimento. Tem um nível imediato, ela é uma palavra, por exemplo, de consolo para a sua própria época em que ela é dita, para o povo da época. A médio prazo, digamos assim, se é uma profecia de libertação, ela se refere ao Messias, à vinda de Jesus Cristo. E a longo prazo, ela se refere à segunda vinda de Cristo, a libertação final. Fiquem conosco, todos bem-vindos, leigos, todos das comunidades de São Paulo, Jesus Redentor, todos que nos assistem, Deus nos acompanhe em mais esse estudo. E a profecia de Isaías que nós queremos contemplar é de Isaías 9, 1 a 7, o nascimento, o reinado do Príncipe da Paz. É uma continuidade, por exemplo, de Isaías 7,14, aquela maravilhosa palavra sobre o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento desse menino e o que ele nos traz, nós temos delineado mais em Isaías 9, 1 a 7, e também em Isaías 11, 1, quando diz que do tronco de Jessé, um descendente de Davi, sairá um rei eterno. É de tudo isso que trata essa nossa profecia de hoje. Vejamos o texto então. Logo o primeiro versículo: mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica ao lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. Caros irmãos e irmãs, nessa época, no 8º século antes de Cristo, época de Isaías, o reino do norte, reino de Israel, estava para ser invadido pelos assírios, mais ao norte ainda. Toda essa região da Galileia, terra das tribos de Zebulon e de Naftali, são as tribos de Israel mais ao norte, e o caminho até o mar Mediterrâneo, até no oeste, e a leste, a Galileia dos gentios, do outro lado do rio Jordão, do outro lado do mar da Galileia. Então todo esse norte da Palestina está sendo contemplado. Os assírios estão para invadir. É a época do rei Acaz. Deus pede que Acaz solicite um sinal de libertação. O Acaz é um rei incrédulo. Mas Deus diz assim: mesmo assim será dado um sinal para você. Antes que um menino que vai nascer de uma virgem, antes que ele crescer, a terra será arrasada, depois ela será liberta. Isso quer dizer que Jesus é sinal para as pessoas, para os incrédulos, ele é sinal de condenação. Para os crentes nele, ele é sinal de salvação. É isso que Simeão, aquele velho Simeão que tomou Jesus nos braços, quando Jesus tinha 40 dias, quando seus pais tinham levado ele no templo para ser apresentado no templo, é isso que Simeão também disse: esse menino será um sinal duplo, sinal de condenação e de salvação. Com Jesus, ou você permanece para a vida eterna, ou você é condenado para sempre. Mas aqui diz que esta aflição
que eles estavam sofrendo no norte da Galileia, ela iria acabar. Com Jesus Cristo, com a sua vinda, haveria paz para essa região. E isso é delineado nos próximos versículos também. Diz o versículo 2, e esse é conhecido no Novo Testamento também, né? O versículo 2, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. O que é a escuridão aqui? Naturalmente, é a escuridão do pecado, é andar em trevas espirituais, né? E o que é a luz? A luz, obviamente, é o perdão dos pecados, é Jesus Cristo. Em João capítulo 8, versículo 12, temos um dos grandes eu sou de Jesus. Quando ele, assim como ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Em João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O grande eu sou de Jesus. E hoje vale para nós o que está em Mateus capítulo 5, versículo 14. O 13 diz, vós sois o sal da terra. E o 14, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo somos nós, os cristãos, que com nossa atuação como testemunhas de Jesus, iluminamos o caminho espiritual para as pessoas também. Aquele povo daquela região que andava em trevas e era um povo desprezado, viria à luz. Isso se cumpre no ministério público de Jesus. Jesus foi, com mais ou menos 30 anos de idade, batizado por João Batista no Rio Jordão, e daí durante 3 anos ele exerceu o ministério público, basicamente na Galileia, onde ele ensinava, curava, até que ele é preso e morto em Jerusalém, mais ou menos com 33 anos. Mas aquela região desprezada, inclusive pelos judeus do sul, ela é contemplada com a presença física, inclusive, do Rei dos Reis durante estes 3 anos. Aliás, ele tinha se criado também na Galileia, tinha sido criado na cidade de Nazaré. A consequência da luz que Cristo traz, e ele traz essa luz com a sua obra, com o seu cumprimento perfeito da lei, com a sua morte na cruz por nós. A consequência é uma paz de espírito, cessa a guerra espiritual. Por isso diz o texto adiante, versículo 3, Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. O povo de Deus aumenta a cada batismo. Cada vez que alguém entrega o coração para Jesus, o povo aumenta. Isso dá muita alegria, lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tu tens feito, como se alegram aqueles que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. São comparações. Aliás, o hebraico, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, ele gosta muito de fazer comparações. Isto é como aquilo. Então, assim como as pessoas se alegram numa boa colheita, como se alegram na vitória de uma guerra, repartindo os despojos da batalha, assim como, né? Então a alegria é muito grande por cada pecador que se arrepende. Aliás, Jesus diz, né, que há júbilo no céu por cada pecador que se arrepende, né? Está lá em Lucas 15. Continua o texto, tu arrebentaste o quê? Agora 3 instrumentos de jugo, de opressão, de batalha, de que nos escravizavam. Tu arrebentaste as correntes de escravos, é a corrente do pecado, e quem nos amarra nessa corrente é o próprio diabo, são seus anjos.
e somos assim, por natureza, pecaminosos, merecedores da condenação eterna. Essa corrente que nos prendia, ela foi arrebentada. Quebraste o bastão com que eram castigados. E mais adiante, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. Novamente uma comparação e uma lembrança dos tempos antigos, tempo dos juízes. O que é esse tempo dos midianitas? Uma libertação especial que algumas tribos ali do norte receberam pelo juiz Gideão. Os midianitas eram um povo inimigo, os midianitas oprimiram um certo tempo aquela região, o povo daquela região, né? E Deus libertou eles desse jugo através de Gideão, e Gideão escolheu para combater um exército de milhares, ele escolheu apenas 300 soldados especiais, para provar que não era Gideão ou os soldados que libertariam o povo, que seria o próprio Deus que libertaria o povo. E é isso que aconteceu. Então, assim como Deus libertou o povo fisicamente da opressão dos midianitas, nós somos libertados por Deus do jugo do pecado, da morte, do inferno, do diabo, e recebemos tudo isso pela fé. Tudo isso foi preparado pela vida, pela obra, sobretudo pela morte, garantido pela ressurreição de Cristo, tudo preparado por Cristo para nós. Continua o texto, ainda em linguagem figurada, né? As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Roupas manchadas de sangue, em Israel ninguém podia comparecer de forma impura ritualmente diante de Deus, na sua casa, no seu templo. Roupa manchada de sangue, de guerra, é uma roupa impura. E aqui está dizendo assim, se o príncipe da paz trouxe paz espiritual, a guerra espiritual foi vencida, então não tem por que ter mais botas de guerreiro ou roupas manchadas de sangue, elas são queimadas, a pessoa está purificada. Nossas vestes espirituais são alvas, são limpas diante de Deus. E o que nos limpa, purifica de todo pecado, é o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Tudo isso é garantido por nós, por quê? Porque já aconteceu. Aqui diz uma coisa maravilhosa, uma coisa que aconteceu, afirmado no passado, mas cujo valor permanece e vai se cumprir em Cristo Jesus, na sua encarnação, e vai se cumprir na plenitude na segunda vinda de Cristo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino profetizado também em 7,14, o seu nome será, o menino que nasceu de uma virgem, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nesse menino Deus veio habitar entre nós, né? Ele será nosso rei, ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Uma versão mais antiga, conhecida, a Bíblia diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este menino profetizado nasceu através da Virgem Maria. Ele se torna o nosso rei. Ele é o sucessor espiritual e eterno do trono de Davi. Ele será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele também é o Pai, porque Deus é eterno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é eterna. Como Filho de Deus, ele é eterno com o Pai, então ele pode ser chamado Pai da eternidade, Pai eterno. Ele se torna homem na Virgem Maria, tem começo através, em sua natureza,
pela Virgem Maria, mas como Deus, ele é eterno. Então a natureza divina e a natureza humana, contempladas aqui. Como na natureza divina, ele é o filho do Pai e ele também é chamado de Pai eterno. Na natureza humana, ele é descendente de Davi e se torna um rei eterno. Tá? E este é o príncipe da paz. Como é que ele traz paz? Ele traz paz de espírito, paz sobre as nações, à medida em que ele venceu todos os nossos inimigos espirituais. Pela fé, nós somos tornados justos, santos, perdoados, purificados aos olhos de Deus. Somos tornados assim pela fé, recebemos essas bênçãos e a consequência natural dessas bênçãos é ter paz de espírito, paz no coração. Tudo isso está profetizado e garantido por essa palavra de Deus. E isso no último versículo também está ainda mais delineado, toda essa descendência e esse efeito. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino espiritual. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Perdão dos pecados e então a vida em gratidão que os cristãos levam, a vida de acordo com a vontade de Deus. E quem garante isso e quem faz isso acontecer? No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Deus promete e Deus cumpre. Nós prometemos e muitas vezes não cumprimos, somos humanos, somos falhos, mas tudo isso nos é garantido em Cristo Jesus. É o seu nascimento prometido e com isso está vindo esse príncipe da paz. Gostaria de ler dois pequenos comentários, um de Lutero sobre esse príncipe da paz e outro de Atanásio, e depois eu digo quem é Atanásio. Lutero, nós conhecemos o reformador. No reino de Cristo há graça, conforto, perdão dos pecados, alegria e paz. Ele não trata o transgressor com severidade, mas como um pai. O perdão dos pecados é justificação. Somos tornados justos aos olhos de Deus. E a justificação traz paz. Esta paz não é apenas mental, além da sanidade mental, ela também é saúde para o corpo. Assim é o reino de Cristo. Ele se estende na matança, mesmo em meio à guerra, é fertilizado pelo sangue dos fiéis, dos mártires, da perseguição. E quanto maior o sofrimento, mais cresce a paz no coração. É um paradoxo, uma ideia contraditória. Quanto mais sofrimento por Cristo, mais paz eu tenho. Alguém diz que paz é uma condição de espírito e não de circunstâncias. E alguém também falou que a paz é uma condição de espírito, então essa paz é espiritual. Em meio à guerra, nós podemos ter a verdadeira paz. E nesse mundo estamos sempre em guerra contra todas as forças do mal. E o Atanásio, nós conhecemos a expressão o credo atanasiano, né? O Atanásio é um bispo que combateu uma heresia no IV século de um presbítero chamado Ário. A heresia, então, chamada heresia ariana. O que é heresia ariana? Ela negava a divindade do Filho, a divindade de Jesus Cristo. E o Atanásio é o bispo que combateu essa heresia, dizendo que Jesus Cristo é o Deus eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo. Tá? Por isso que o credo atanasiano, atribuído a Atanásio, ele é chamado assim porque ele é o mais longo dos três que nós mais conhecemos. Temos o apostólico, o niceno e o atanasiano. No domingo da Trindade, geralmente ele é usado na igreja,
ele descreve bem essa interação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, mas não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas. Tá? E esse Atanásio, ele disse o seguinte: somente o seu único filho gerado pode ser chamado de Pai da eternidade, Deus poderoso e governador. Isto mostra claramente que tudo que é do Pai também é dele. O que é do Pai é do Filho, o que é do Filho é do Espírito Santo. A Trindade, três pessoas, é um único, um só Deus. Queridos irmãos, é esse o nosso estudo de hoje. Eu desejo que vocês tenham realmente a verdadeira fé em Jesus Cristo. Para tanto, vocês, todos nós, temos que reconhecer que, por natureza, andávamos em trevas espirituais, vivíamos no pecado, sujeitos à condenação eterna. Mas o príncipe da paz, Jesus Cristo, profetizado, e essa profecia se cumpriu, nós comemoramos isso no Natal, e ele nos traz a verdadeira paz, porque ele pagou toda a nossa culpa, toda a nossa dívida, por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E assim nós temos paz de espírito em meio às guerras deste mundo, nós podemos ter a verdadeira paz. E desfrutaremos na plenitude essa paz na segunda e definitiva vinda de Cristo. Que o Espírito Santo conceda isto a todos nós. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado pelas profecias maravilhosas e pelo cumprimento das mesmas na íntegra. Muito obrigado pelo nascimento de Cristo, o Príncipe da Paz. Concede-nos sempre genuíno arrependimento de nossos pecados e verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo nestes tempos do fim, de tanto sofrimento, tantas angústias, tantas dores, tantos clamores neste mundo, concede-nos a paz de espírito, a paz de um coração perdoado, a paz que o mundo não pode dar, mesmo que isto implique em perseguição para nós, mas que nós vivamos na paz e sejamos mensageiros da paz. Em nome e por amor deste Príncipe da Paz, o Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.